Amém. Eu creio no avivamento, sim. E nós já estamos vendo esse avivamento, né? Porque a palavra foi falada, foi proclamada. E nós estamos vendo Deus agir, Deus se multiplicar no meio de nós. Vocês que não conseguem enxergar, está acontecendo. Deus já está movendo. O poder dele já está sendo manifestado na nossa igreja. E através das nossas vidas, nós iremos alcançar aqueles que realmente Deus vai colocar em nosso caminho. Hoje, eu estava pensando como ia fazer a introdução dessa palavra. Mas Deus, ele é perfeito. Ele move toda a igreja, ele move cada tempo e espaço para que eu venha estar trazendo essa palavra aqui hoje. E realmente, eu achei que o apóstolo ia pregar a minha palavra. Porque foi tremendo, gente. Hoje, os louvores, né, a pregação, a introdução do apóstolo. Hoje eu quero falar que Jesus, ele transforma. Jesus transforma identidade. Hoje eu quero falar para você ter um entendimento de como Deus te vê. Porque muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes. Mas hoje eu quero falar como Jesus nos vê. Como Jesus entra na nossa vida e ele nos transforma. Amém? Porque todo mundo hoje tenta definir quem nós somos. O mundo nos define pelas nossas falhas. O mundo nos define sobre as nossas fraquezas, pelas nossas incapacidades. Mas hoje Deus quer falar com você. Como Ele quer te ver. Como Deus te vê. E quem você é nele. Porque, às vezes, eu vejo os crentes murmurando. Eu vejo os crentes fazendo tanta coisa. E eu fico imaginando, Senhor, isso não é seu filho? Não é sua filha? Por que eles não tomam a posição de quem eles são? Porque a Bíblia nos diz. Coloca aí pra gente, 2 Coríntios 5, 17. Olha o que Jesus faz quando você encontra com Ele. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. Então, Deus, Ele não olha para você como você é. Ele olha para você como Ele quer que você seja. Se nós vivemos só olhando para que os nossos passados, vivendo coisas que Deus não quer que a gente vive, olhando para só os nossos erros, esse é o olho que o mundo te vê. Porque se você teve encontro com Deus, se você conheceu Jesus, nova criatura você é. Porque o mundo que te vê assim, mas Deus não. Deus não te vê um fracassado. Deus não te vê o seu passado. Deus olha para quem você é, lá no futuro. Ele olha para você, a nova criatura. Nós estamos fazendo o lar de vida e eu agradeço muito a Deus pela essa oportunidade, porque está sendo transformador. Quando você abre as portas da sua casa e permite Jesus entrar, você não fica mais igual, irmão. Porque quando Jesus entra, algo tem que mudar. E a gente olha e vê o coração das famílias sendo transformados, sendo mudados, sendo moldados. Ontem foi a 3ª semana.
E na oração final que o irmão Renato fez, e na hora que a gente despediu, a pessoa falou, eu não queria que acabasse. Eu não queria que acabasse. Aí eu olhei para ela e falei, não precisa acabar. Só está começando. Só está começando o que Deus está fazendo na sua vida. Só está começando o que Ele vai fazer na sua casa. O que Ele vai fazer na sua família. Não precisa acabar. Nós temos a célula. Você acabando a lar de vida, tem a célula. Ela falou, não, eu quero que seja aqui. Olha, glória a Deus. Já temos um anfitrião. Ela abriu a casa para a célula. Glória a Deus. Isso é um encontro com Jesus. Isso que é uma trombada com Jesus. Eu gostei muito da história. Do Zaqueu. Coloca aí pra gente, irmão. Está lá em Lucas 19, versículo 1 e 10. Eu fiquei encucada com esse Zaqueu. Porque, vamos ler comigo. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era esse Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia, por causa da multidão. Assim, ele correu diante e subiu numa figueira, que é uma árvore, para ver Jesus passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, ele olhou para cima daquela árvore e ele falou para aquele nanico lá, ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar lá na sua casa. Então, ele desceu rapidamente e com alegria, pode voltar um pouquinho, irmão? Ele desceu rapidamente e ele recebeu Jesus, porque nós estamos falando de Jesus, ele recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e ele começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Até aí, por enquanto, irmão. Olha só como que é as coisas. A Bíblia está falando que Zaqueu, ele era um centurião. Ele era um homem de posse, ele era um homem rico. E ele ficou sabendo que Jesus estava passando pela cidade dele. Só que esse Zaqueu, ele era um maior ladrão. Ele saqueava o povo daquela época. Ele pegava os impostos das famílias muito mais do que deveria. Ele era sacana. Mas, sabe como que o povo olhava e definia Zaqueu? Ele era conhecido como um pecador. Porque ele roubava. Sabe, Zaqueu, ele era desprezado. Ninguém gostava dele. Imagine, acho que nem eu também não ia gostar dele, porque vai roubar dinheiro dos outros para lá, né? Imagine, todo mês o cara vai lá na sua casa e te faz você pagar uma coisa, e antes de vencer o mês vai lá e te manda pagar de novo. Deus me livre de um cara desse. Então, o que ele fez? Ele plantou isso. Então, ele é rejeitado. Mas sabendo que Jesus ia estar passando por lá, ele ficou muito intrigado. Eu quero conhecer esse cara. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ver quem ele é. Jesus, ele é onisciente e onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Até mesmo antes de você falar e pensar, ele já sabe. Ele viu o coração de Zaqueu. Ele viu a intenção de que Zaqueu queria conhecer ele.
Só que a palavra fala que Zaqueu era muito pequeno. Ele não conseguia subir naquela árvore. E quando ele decidiu ver Jesus, ele teve que romper. O que ele teve que romper? Ele era um cara rejeitado. Ele era um cara ladrão. Mas ele não estava nem aí, porque as pessoas iam pensar dele. O negócio dele, ele ia subir naquela árvore porque ele queria ver passar o Rei da Glória. Ele queria conhecer o Todo-Poderoso. Ele sabia de quem ele estava prestes a conhecer. E quando ele subiu naquela árvore, ele não se pensou assim, olha, todo mundo vai falar mal de mim. Todo mundo vai tirar sarro de mim porque eu estou em cima dessa árvore. Ninguém vai me respeitar mais. Vão me chamar de nanico. Vão começar a colocar apelido em mim. Ele não pensou em nada disso. A única coisa que ele pensou, eu quero conhecer esse Jesus. E vendo isso, e sabendo disso, sabe o que aconteceu? Jesus mandou ele descer depressa. Zaqueu, desce daí. Eu quero comer lá na sua casa, eu quero ficar lá na sua casa, eu quero passar um tempo com você, Zaqueu. Quando o Zaqueu abriu as portas da casa dele, e Jesus entrou lá, sabe o que aconteceu? A vida dele foi mudada. Porque ele ficou com vergonha de quem ele era. Ele ficou com muita vergonha. Na hora que ele viu Jesus, ele falou, vamos dar continuidade, irmão. Não, onde parou? Parou acho que no 7. Zaqueu, acho que foi no 5 ou no 7 que parou. No 7. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, eu darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Este homem também é filho de Deus. Ele foi definido pela humanidade como um ladrão, como um rejeitado, um desprezado. Mas quando ele encontrou com Jesus, a vida dele mudou. Ele não queria ser mais ser taxado com esses nomes. Ele se envergonhou. Hoje, para nós termos entendimento, naquele momento, a vergonha daquele homem virou um testemunho. Você acha que ele não ficou com vergonha de se expor daquele jeito? Ele era o cara maior rico. A fama dele corria países. A vergonha dele fez com que todo mundo se rendesse a Jesus. Porque ele falou que ele não quer ser mais aquela pessoa. Ele não quer ser mais aquele ladrão. Ele quer ajudar as outras pessoas. Olha como que Deus muda a nossa vida. De ladrão, ele querer ser um ajudador dos pobres. Isso é mudança. E o vazio que ele tinha dentro dele, sabe? Porque, imagine, você ter um monte de dinheiro, ser famoso, mas você não poder sair na rua, porque todo mundo ia catar ele, né? Ia dar uma leixada a ele. Então, o vazio dele, ao subir naquela árvore, sabendo que ele não conhecia aquele Jesus, transformou em um propósito. Deus deu a salvação para ele. Aquela curiosidade dele transformou em um propósito. Houve salvação para aquela casa. E é poderoso isso. Coloque-se no lugar de Zaqueu. Às vezes você se olha e vê quem eu sou. Eu não sou nada para Deus. Eu não faço nada para Deus. Mas comece a entender quem você é em Deus. Você é filho dele. Nós temos que nos posicionar como filho. Porque nós temos tudo, tudo. Jesus muda como os outros te veem. Se você não consegue se ver, Jesus muda como os outros te veem. Entendeu?
Lá em João 8, tinha uma mulher que ela era adúltera. Antigamente, esse pessoal pegava água no poço. E como aquela mulher tinha uma fama muito ruim, ela ia no sol quando estava muito ardido. Na hora que o sol estava mais quente, ela ia lá pegar água. E nesse dia ela encontrou com Jesus, nesse poço. E aí Jesus pediu para ela um pouco de água. E ela falou: por que você está conversando comigo? Porque ela era uma pessoa que ninguém dava nada para ela. Ninguém se dirigia uma palavra sequer para ela. E Jesus pediu água. E ela pegou e falou que aquele poço era fundo. Mas Jesus falou: dai-me de beber. E ela perguntou para Jesus por que ele estava conversando com a samaritana. Jesus se revelou a ela, dizendo quem ele era. Essa mulher que vivia se escondendo, essa mulher que vivia se isolada, se escondendo de todo mundo por causa do que o povo taxava ela. Ela dizia que ninguém considerava ela. O mundo inteiro dizia: apedreja essa mulher. A lei dizia: condena essa mulher. Mas Jesus, ele veio e disse: nem eu te condeno. Eu não estou aqui para te condenar. Quando Jesus entra na nossa história, a última palavra não é o da multidão. Não é o que a multidão fala para você. A última palavra é a voz de Deus. É a maior do que a voz da acusação. Quando o mundo começa a te acusar, que vocês não vão dar em nada. Vocês, molecada, vocês não prestam. Vocês não vão dar nada. Não aceita. Não aceita essas palavras do inferno. Se fala: eu sou filho de Deus. Eu sou amado. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho um pai. Ele me ama. Se eu não tenho um pai de verdade, mas eu tenho um pai celestial, que ele não me deixa, que ele não me abandona, e que ele nunca vai me deixar e me abandonar. E é isso que Jesus faz, quando a gente se expõe para ele. Aquela mulher se expôs, ela contou para ela. Jesus falou para ela: vai lá chamar seu marido. Ela pegou e falou: eu não tenho marido. E Jesus falou: você falou corretamente. Você não tem marido, você já teve 5. Agora você não tem nenhum. Aí ela falou: tu és profeta? E Jesus falou: se você soubesse quem eu sou, nunca mais você precisaria beber água desse poço. Nunca mais você precisa beber dessa água, porque eu sou a fonte de água viva. Aquela mulher automaticamente reconheceu quem é Cristo. E ela saiu gritando para a multidão. Ela saiu falando para todo mundo: eu conheci o Filho de Deus, ele está ali. E ela saiu anunciando. Ela não ia nem no poço pegar água com vergonha, ela ia na hora que ninguém ia, meio-dia. E daí ela saiu anunciar o reino de Deus para todas aquelas pessoas. A vergonha que ela teve se expôs na maior testemunho naquela época. Ela não se envergonhou de quem ela é. O testemunho dela alcançou tantas almas, tantas vidas, que caiu por terra toda a condenação que teve sobre aquela mulher. E Jesus falou: a partir de hoje, ela é uma nova criatura. Ela entendeu. Aquela mulher chegou como ré, mas ela saiu como livre. Glória a Deus. Aleluias. E isso que Deus quer que nós sejamos livres. Nós não temos um evangelho
protocolado. Nós não somos aqueles crentes protocolados, nós temos que ser uns crentes, uns avivados. Sabe, irmãos? Jesus não escolhia um lugar para falar do Pai. Aonde ele estava, ele tinha uma oportunidade, saía. Ele sempre falava do Pai. Porque nós não estamos aqui neste lugar, nesta terra e neste Japão, à toa. Nós estamos aqui com um propósito. Há um propósito maior para que a gente está aqui. Eu estou vivendo um momento sobrenatural. Eu estou passando tempos memoráveis. Sabe? Eu estou sendo firmada na minha fé. Deus está me moldando na minha fé. Antes eu era cristã, mas eu acho que eu era meia boca. Porque quando eu depositava minha confiança em Deus, eu duvidava do que ia acontecer. Será que vai acontecer mesmo, Senhor? Eu acredito no Senhor. Eu creio. Mas será que realmente vai acontecer isso que eu estou pedindo? Isso que eu estou fazendo? Mas a partir desses últimos 2 anos, eu estou vivendo uma fé que eu nunca tive. Eu nunca vivi um tempo igual esse. Eu estou num jeito, irmãos, que eu sei para onde eu vou. Nós temos que entender quem nós somos. Se Deus diz que eu sou filha amada, se eu sou filha dele, e que o nosso reino não é aqui, o nosso reino é na eternidade. E foi difícil entender, porque ele disse, ele nunca deixou para você viver aqui, que você não ia ter conflito. Ele nunca deixou escrito que você não ia passar por necessidade. Ele nunca deixou escrito que você ia ficar em um lugar nostalgiado, estagnado, parado, esperando ele voltar. Ele nunca deixou isso escrito. Ele deixou o mundo, você terá as aflições. Mas eu venci esse mundo. Se Jesus venceu o mundo, nós venceremos também. Porque quando ele foi ao Pai, ele disse que coisas maiores nós faremos. Porque ele deixou o Espírito Santo dele com a gente. E por que é tão difícil nós entendermos que nós não estamos sozinhos? Por que é difícil a gente ativar o botãozinho da nossa fé? E ele ainda é maravilhoso, porque ele diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de uma mostarda, já está bom. Imagine se você tiver uma fé muito maior do que um grão de mostarda. Coisas maiores irão acontecer na sua vida. Coisas extraordinárias irão acontecer na sua vida. Porque o nosso Deus, ele não é uma coisa de pequena. Ele não é um Deus de coisa pequena. O nosso Deus é um Deus grande. Coisa sobrenatural. É loucura, irmãos. Eu falo que eu defino a fé assim. A fé, na Bíblia fala que a fé é tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas temos que crer, não é? Tudo aquilo que você pensa e imagina, você ter fé. Mas eu falo que fé tem que ser louco. Você tem que ser louco. Para você ter fé, você tem que ser meio doido. Porque como você pede para Deus algo, mas uma coisa que você não consegue. Eu não tenho vergonha de falar, eu vim para Deus pidoncha. Eu vim pidoncha. Mas hoje eu falo para os discípulos, olha, não seja um pidoncho, porque é feio. Depois que ele me deu tudo, agora eu falo isso, né? Porque quando a gente é muito pidoncha, a gente duvida de Deus. Sabe? Ah, Deus, me dá. Mas e aí, Jesus está falando, e eu? Cadê a fé? Não vai ativar a sua fé? E aí, na hora que
os negócios começam a apertar, as coisas começam a apertar, a vida começa a desandar, tudo vai começando a dar ruim. Menina, o grão da mostarda cresce. Deus fala para ter a fé do tamanho do grão, né? Aí na hora que o trem aperta, ele já vira o tamanho de um caroço, assim, já maior. E aí a gente vai ativando a fé. E para isso acontecer, sempre tem que ter um deserto, irmão. É uma desgrama. Por que nós tem que ser assim? Por que a gente não vai para ele sem deserto? Por que a gente espera passar um terremoto na nossa vida? Para a gente despertar quem nós somos, quem nós é. Mas é assim que funciona. E é assim que Deus quer. Porque quando Ele nos chama, quando Ele nos separa, Ele vai trabalhar na área de cada um. Sabe para quê? Para você ajudar o outro. E Ele é de propósito que acontecem essas coisas na sua vida. Às vezes Deus permite para que o testemunho, igual desse Zaqueu aqui, ó, seja grande. Imagine quantas vidas não se converteu quando esse homem deixou de ser aquele ladrão. Quantas vidas não se converteu com o testemunho daquela mulher? Que ela se expôs e se arrependeu. E é isso que Deus quer de nós. Às vezes nós temos pecados dentro de nós que nós temos vergonha de falar. Às vezes nós fazemos coisas que é vergonhoso. Mas na palavra de Deus diz que quando nós exponhamos essa vergonha, vem a cura do Senhor. Quando você expõe, vem a cura. Se você fica retido, a cura não vem. E Jesus nos ensina sobre isso. Agora, Jesus ele também muda o seu futuro. Lá em Atos 9, conta a história de Saulo. Ele era um perseguidor, ele era violento e ele era inimigo da igreja. Imagine, você é cristão, você reconhece Jesus como Filho de Deus. E Saulo, Deus mudou o nome dele. Ele era um homem que ele conhecia a Deus. E ele achava que os cristãos estavam inventando toda aquela história de que Jesus era o Filho de Deus. Então, para limpar o nome de Deus, ele matava as pessoas que falavam que reconhecia. Imagine, olha o pecado que esse homem estava fazendo. Matando os filhos de Deus de verdade. Sabe o que aconteceu? Ele teve um encontro, Jesus apareceu para ele. Na hora que Jesus apareceu para ele, ele conseguiu enxergar. E aí a vergonha dele se expôs. Meu Deus, como eu fiz isso? Como que eu fui capaz de fazer essa besteira? Mas sabe por quê? Porque Jesus, ele encontrou com ele no caminho. Ele encontrou com Paulo lá no caminho. E quando ele teve esse encontro, os olhos dele abriu. Ele parou de fazer o que ele fazia, porque Jesus veio, a luz veio. Quantas coisas da nossa vida nós não está deixando a luz de Jesus entrar? Por que você ainda não deixou a luz entrar? Você já não teve encontro com ele no caminho? O que está esperando? Para que essa luz entre de uma vez? O que está esperando, irmão? Se na Bíblia está cheio de testemunhos de encontros com Jesus transformadores. Mas a gente é carne fraca, não quer mudar. Eu não quero mudar. Eu quero ser eu mesma. Não tem problema, irmão, ser você mesmo. Mas você que se diz quem é, filho do Todo-Poderoso, tem que ter transformação. Você não pode ser o mesmo. Você tem que ser a nova criatura que Deus quer. Se você olhar para o seu passado, você vai estar que nem aquela multidão. Se você olhar para o seu agora e ver se você repete os seus mesmos erros, você não encontrou Jesus no seu caminho. E se encontrou, fechou os olhos.
do jeito que Deus fez com esses Saulos aqui. Ele abriu os olhos desse homem. Ele olhou e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O cara matava todo mundo que se dizia crente. Será que nós não estamos sendo um Saulo da vida, não? Será que os seus olhos não estão condenando os outros também? Porque nós temos que deixar Jesus entrar, deixar Jesus ministrar a nossa vida. Nessa família que nós estamos indo, o homem é bem fechado, muito fechado. Mas Deus já está mudando, Deus já está quebrantando. E é isso que Deus faz. Quando uma pessoa é muito fechada, muito fechada, muito fechada, e aí a luz de Jesus, ela tem que abrir, ela tem que se expor, para que você seja limpo. Porque não adianta esconder os pecados, não adianta você ficar com eles escondidos. Ele tem que ser exposto, para que a luz de Deus venha transformar, limpar, renovar, mudar. E eu também preciso de sempre entender que Jesus, ele sempre está no nosso caminho. Ele sempre está ao nosso lado. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que entender. Não é as dificuldades, não é os problemas, não é isso que vai te definir. O que está te definindo é a sua saúde? O que está te definindo é as suas finanças? O que está te definindo é o que os outros estão pensando de você? Isso não define o que Deus pensa de você. Isso não define quem você é em Deus. Porque você é filho amado, filho querido. Basta você deixar ele entrar no seu caminho. E abre o olho para ele te ver. Porque é assim com Jesus, ó. É muito rápido. Ele passa na nossa vida muito depressa. Você viu aqui, né? O anjo vem, rapidinho já vai. E é assim Deus. Agora, se você estiver pensando, eu estou indo na igreja, mas eu não preciso me batizar. Eu estou indo na igreja, mas eu não preciso de célula. Eu estou indo na igreja, mas eu não quero compromisso com nada. Eu não quero saber de nada. Só para mim na igreja basta. Mas não é isso que Deus quer de nós. Nós somos um corpo de Cristo. Deus precisa de você. Se você não quiser, Ele vai levantar outro. Se você não puder, Ele arruma um para te ajudar. Mas se você quer, é outra coisa. Por isso que nós somos a luz do Senhor. Nós temos que mudar o nosso pensamento. Porque o mundo pensa de um jeito. Aqueles lá, uns coroinhas, não saem da igreja. Aqueles lá não têm vida. Aqueles lá só vivem entre eles. Mas, irmãos, vamos pensar. Se o reino de Deus precisa de pessoas, e nós estamos aqui para fazer a obra, nós vamos no mundo, mas o mundo não quer a gente. E também a gente não se sente bem lá. E o que a gente tem que fazer? Se concentrar no templo do Senhor, orar para aquelas vidas que estão lá e trazê-las para cá. Evangelizar é a melhor coisa. Você pode evangelizar dentro, eu já ia falar dentro do ônibus, mas aqui nós não andamos de ônibus, nós andamos de carro, né? Nós podemos evangelizar lá no Chocodô, no restaurante da fábrica, no estacionamento da fábrica. Eu estou muito espiritual. Esses dias minha bateria ligava e não pegava, e eu saí mais cedo, né? Não tinha ninguém no pátio do serviço, não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que ficar aqui até 6 horas, esperando o Renato sair para vir aqui 7 horas. Aí eu abaixei o banco e falei, Senhor, então eu vou estudar. Mas eu não queria estudar, queria falar. E aí, se o senhor aparecer alguém aqui agora, eu posso falar.
Irmãos, foi dito e feito, irmão. Na hora que eu terminei de falar, eu vi um vulto preto, mas não era o cão, não. Eu vi um vulto preto, eu levantei o banco rapidinho, abri a porta e eu segui o rumo assim. Corri atrás, de uns 3 carros para frente. Aí eu falei, moço, você é brasileiro? Aí ele virou. Sou. Eu falei, você tem carregador de bateria aí? Eu tenho. Eu falei, então vem aqui. Deus te mandou aqui, ó, para você recarregar a minha bateria. Tô sem bateria aqui. Aí o homem ficou sem entender nada. Aí ele foi, deu a ré, veio. E aí eu falei assim, olha moço, eu vou falar uma coisa. E ele procurava o negócio lá para carregar. E eu falei, olha, eu tenho, mas eu não estou achando onde que está aqui no meu carro. E ele falou, o meu não é desse, não tenho esse não. Eu falei, então espera um pouquinho, vamos orar. Eu não conheço o homem, gente. Por que eu estava falando desse jeito com ele? Eu falei, vamos orar aí, moça, eu vou achar o meu. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me dá uma luz onde que está esse negócio. O meu esposo, ele limpa muito o carro, né? E ele escondeu o negócio da bateria dentro do pneu, dentro do carro. Como que eu ia ver? Aí, eu abri a tampa debaixo do porta-mala, assim, aí eu vi. Eu falei, achei, moço, mas Deus é bom, né? Ele fez eu achar. E o homem olhava para mim e falava, meu Deus, quem que é essa? Aí ele fez os negócios e eu abençoei ele. Eu falei, olha moço, você foi enviado de Deus, porque eu acabei de fazer oração pedindo alguém para me falar aqui e pedir ajuda, e apareceu o Senhor. Então, eu abençoo o Senhor. Eu te desejo uma noite, um descanso abençoado. Eu te desejo que Deus seja sempre na sua vida, para você socorrer uma que nem eu. E ele ficou, irmão, ele abriu um sorriso, porque aquela cara chata dele... Ele começou a sorrir assim, sem mostrar o dente, mas a bochecha. Mas é isso que Deus quer de nós. Nós queremos ativar nossa fé. Porque no meio do nada, Deus vai prover para você. Se você está sendo definido por algo que está te paralisando, ativa a sua fé. Porque Deus, Ele é poderoso. Ele transformou a vida dessas pessoas que nós falamos aqui. Ontem nós estávamos no Lar de Vida, nós estávamos falando sobre o Lázaro. E na ministração, se o Lázaro, irmãos, depois de 4 dias fedendo, podre, Jesus fez aquele milagre poderoso. Ele ressuscitou aquele homem. Imagina o que ele não pode fazer com a podridão da sua vida? O que ele não pode fazer com os seus lixos? Não é nada. Nós não somos nada. Os nossos problemas não é nada para Deus. As nossas dificuldades não é nada para Deus. Ele é poderoso para levantar um morto depois de 4 dias. Imagina o que Ele não pode fazer por você. Imagine o que Ele não quer fazer por você. Se você ativar seu botãozinho da fé, crer mais, buscar mais, se entregar mais. Porque é isso que Ele quer. Ele quer comunhão. Ele quer mudanças. Ele quer novos hábitos. Porque não é fácil ter novo hábito, meu irmão. Não é fácil você orar de manhã. Você quer dormir. E para dormir, para orar, se você vai orar para dormir, você quer dormir, você não quer orar. Aí, você, na hora do almoço, eu vou orar. Você não quer parar de comer para orar. Ah, de tarde então. Mas de tarde, eu estou com fome de novo. Irmão, não tem hora para orar. Por isso que nós temos que ser moldados por Deus. Por isso que Jesus tem que passar na nossa vida. Ele tem que... Nós não podemos deixar Ele passar e ir embora. Nós temos que ficar com o que Ele deixa para nós. A essência dEle. Sabe? É isso que Ele pede.
Ele espera que nós sejamos mais comunicativos com Ele. Uma correria minha vida, né? Tem a célula Kids, tem a célula Team, tem a célula da família, tem o lar de vida, tem a igreja, tem as coisas de casa, tem o marido, tem a filha, tem muita coisa. E aí, o que eu faço? Na hora do banho, eu oro. Na hora que eu estou indo para o serviço, eu oro. De manhã cedinho, eu deixo lá 15 minutos, eu oro. Porque, irmão, se você sair de casa e não entrega a sua vida para Deus, se você sair de casa e não abençoa seu filho, se você sair de casa sem pedir a proteção do Senhor, dá ruim. Dá ruim. Então, nós que somos cristãos, nós temos que entender que as trevas, elas não dão brecha. Elas estão o tempo inteiro ao nosso redor. E se nós não entendermos que nós somos filhos de Deus e nos ungir, nos revestir com as armaduras espirituais, eles pegam nós. Pega mesmo. Por isso que nós temos que ser, a nossa base, nós temos que entender quem nós somos. Nós somos filhos. E os filhos precisam ser protegidos. Senão os gavião vêm e comem. Se você não é o que fizeram com você, você é o que Deus diz sobre quem você é. Se as pessoas te taxam, não acredita, porque você é o que Deus diz sobre você. Não o que o mundo diz sobre você. Em Jesus, você não é uma versão melhorada. Em Jesus, você é uma nova criatura. Uma nova criação. Deus não remenda, Deus não faz remendo, Deus faz novo. E Ele também diz que a sua verdadeira identidade começa quando você encontra Jesus Cristo. Então, se você não entendia o que é conhecer Jesus Cristo, hoje vocês vão entender. Porque você deixar a sua vida velha para viver uma vida nova, não importa o seu passado, não importa os seus erros, não importa as marcas que isso deixou. Hoje é um dia de transformação. Hoje é um dia que você vai deixar tudo que o mundo, e até mesmo você mesmo, diz sobre você, para viver o novo de Deus, o novo do Todo-Poderoso. Amém? Vamos colocar um louvor, e eu gostaria que vocês fizessem uma oração. Mas é uma oração muito íntima, sabe? Porque a igreja, a gente vem para orar também, né? Antigamente era muita oração, né? Eu lembro que quando era criança a gente orava muito, né? E a gente precisa ter esse hábito, porque a gente é a casa de Deus. Deus está aqui. É para isso que nós viemos. Nós viemos aqui para abrir o nosso coração, para rasgar a nossa alma perante o Senhor. Porque é o único momento que você está conectado sem outras coisas ao seu redor. É nesse momento que Deus espera dessa oração, no íntimo. Amém? Glória a Deus. Você pode pôr para a gente, irmão? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus se manifesta neste lugar. Desde o começo do culto, nós entramos por essa porta. Nós já sentimos a sua presença. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor nos deixou passar. Senhor, nós aprendemos hoje que o mundo não define quem nós somos. Nós sabemos o que o Senhor pensa sobre nós. Pai, nos ajude a nos colocar numa posição de seu filho. Nos ajude a entender, Senhor, tudo aquilo que nós não compreendemos ainda. Abre o nosso entendimento.
Abre o nosso coração para falar verdadeiramente contigo. E que nós não venhamos ser definido, taxado por palavras que não vêm do Senhor, por coisas que não vêm do Senhor. Que nós possamos ser definidos porque o Senhor diz que nós somos filhos do Senhor, nós somos amados, nós somos queridos, nós temos um Pai, nós não somos filhos órfãos. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo no meio de nós, no meio da sua igreja. Eu acredito na transformação do seu povo. Eu acredito na transformação dos seus irmãos. Eu acredito num coração novo. Eu acredito, Senhor, em tudo que o Senhor diz que nós somos. Obrigada. Obrigada, Senhor, por mais que nós não merecemos. Mesmo assim, o Senhor nos faz sermos filhos, herdeiros. Mesmo sendo, Senhor, tão fraco, sendo tão incapaz, o Senhor nos olha com olho de amor. Nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas mesmo assim o Senhor se faz presente aqui no meio de nós. Mesmo assim nós somos tocados por Ti. Obrigada, Jesus, porque não entendemos o que está acontecendo, Senhor. Muda o nosso coração para onde o Senhor queira, Senhor. Nos leve, Senhor, aonde o Senhor queira nos colocar, para que nós possamos entender o que o Senhor queira de nós, Senhor. Que nossos corações sejam quebrantados, sejam moldados, que nós possamos ser obedientes, tementes ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe ser um coração duro. Não nos deixe, Senhor, ser ranzinza, não querer mudança. Nos deixe ser um coração moldado. Perdoa-os pelos nossos erros. Perdoa porque nós não entendemos, às vezes, o que falamos. Mas o Senhor sabe de cada coração que está aqui. E eu peço em nome de Jesus que essa manhã que venha o entendimento, que venha o esclarecimento do Senhor, e que o Senhor desça sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural, que o Senhor passe pelas nossas vidas como o Senhor passou na vida de Paulo, na vida de Zaqueu, na vida daquela mulher samaritana. Que nós possamos, Senhor, ter os olhos do Senhor, olhos de amor, olhos de compreensão, olhos segundo o seu coração. Oh Espírito Santo, Tu és tão poderoso, Senhor, para transformar os corações aqui. Eu peço em nome de Jesus, transforme, Senhor, mude, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.